Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Homem do Saco de Minas Novas. Na pequena cidade de Minas Novas, o tempo parecia congelar entre becos silenciosos e ladeiras cobertas de poeira vermelha. Havia uma sensação incômoda no ar, como se a própria terra soubesse de algo que os homens não ousavam dizer em voz alta. As crianças aprendiam cedo a não andar sozinhas após o pôr do sol, não por medo de bicho ou ladrão, mas por algo muito mais antigo. Contavam que havia um homem, vestido com trapos e um saco às costas, que vagava pelas trilhas de terra como um espectro. Seu rosto ninguém lembrava de ver, mas todos sabiam o som dos passos, arrastados, como se o chão estivesse puxando ele de volta para o inferno. Era o Homem do Saco, não aquele das lendas comuns, este levava os que gritavam. Maria do Carmo, costureira do centro, perdeu o neto numa noite de lua nova. O menino, dizem, havia acordado de um pesadelo e chorava alto pela janela aberta. A mãe subiu correndo, mas encontrou apenas os lençóis amarrotados e a brisa fria dançando pelas cortinas. No dia seguinte, marcas fundas de sapato apareciam no barro, indo até a mata. O padre da cidade pregava que era castigo divino, que as crianças deveriam rezar mais e temer a noite. Mas ninguém lembrava da última vez que a fé tinha feito o Homem do Saco recuar. Nem a cruz da igreja escapava de suas visitas. Uma noite, ele deixou lá um brinquedo ensanguentado, bem no altar. As casas passaram a trancar não só as portas, mas também as janelas com tábuas cruzadas. Cachorros latiam para o nada e galinhas amanheciam mortas, sem sinal de bicho. Tudo parecia apontar para algo que vinha se aproximando, uma força que espreitava com paciência. Nas rodas de viola, os mais velhos cantavam baixinho, com olhos baixos. Quem chora alto chama o saco, quem sonha fundo se perde no mato. Era uma cantiga antiga, passada de boca em boca, quase esquecida, mas não por ele. O terror de Minas Novas não vinha com trovões, mas com o silêncio absoluto. Quando a noite era muito quieta, o povo sabia, o Homem do Saco andava solto. Rosa era uma criança de 7 anos, com olhos que pareciam refletir as estrelas e cabelos bagunçados de tanto correr. A mãe, Lourdes, tentava protegê-la como podia, mas Rosa tinha o hábito teimoso de conversar sozinha no quintal. "Tô falando com o moço do saco", dizia, com a inocência de quem ainda não conhecia o medo. No começo, acharam que era imaginação. "Criança inventa amigo invisível", diziam. Mas Rosa começou a trazer coisas do mato, um botão enferrujado, um pedaço de osso, um dente de leite que não era dela. Lourdes queimava tudo, rezava forte e trancava as portas com sal grosso. Certa noite, Rosa desapareceu. Lourdes a encontrou horas depois, dormindo atrás da igreja, coberta por folhas secas e barro. Nos seus braços, um pedaço de saco de estopa, como se fosse um cobertor. Ela não falava nada, apenas sorria e cantarolava a música da roda de viola. A partir daquele dia, Rosa começou a mudar. Falava com voz mais rouca, arranhava as paredes e, por vezes, acordava no teto, como se tivesse escalado as paredes. Médicos vieram de Diamantina, psicólogos e até um padre do sul, todos foram embora assustados. Uma velha benzedeira, chamada Zefa, foi chamada às pressas. Ao ver Rosa, ficou pálida. Ela carregou o saco, murmurou, antes de começar a orar. No meio da reza, Rosa mordeu o próprio braço até o sangue escorrer. Depois, caiu desmaiada. Rosa nunca mais foi a mesma. Os olhos perderam o brilho e ela deixou de brincar. Mas o Homem do Saco não voltou mais àquela casa. Não por medo, mas porque já havia deixado ali sua marca. O povo cochichava que Rosa tinha visto o que havia dentro do saco. E que ninguém que viu aquilo jamais saiu ileso. Na véspera do dia de finados, um cortejo estranho cruzou as ruas de Minas Novas. Ninguém sabia de onde vinha. Não havia música, apenas o som do saco arrastando no chão. Quem espiava pelas frestas via crianças com olhos vazios, seguindo em fila, como bonecos quebrados. Dona Iracema, costureira e beata, viu a procissão da varanda. Jurou que uma das crianças era seu filho morto há 20 anos. Chamou por ele,
mas a criança apenas virou o rosto, revelando um sorriso que não era humano. Ela desmaiou ali mesmo. O padre mandou tocar os sinos sem parar, tentando espantar a presença. Mas os sinos tilintavam fora de ritmo, como se estivessem sendo puxados de dentro da torre. Na manhã seguinte, foram encontrados todos amassados, e o padre sumido. O sacristão jurou ter visto o homem do saco na sacristia, com a batina do padre pendurada no ombro como um troféu. Desde então, ninguém mais celebrou missa em Minas Novas. A igreja ficou vazia, exceto pelas sombras que se arrastavam entre os bancos. As mães passaram a amarrar fitas vermelhas nos berços e queimar a ruda diariamente. Mas os sonhos continuavam, sonhos com sacos que respiravam, com vozes que chamavam pelo nome completo das crianças. Uma noite, todas as janelas da cidade se abriram ao mesmo tempo. Uma ventania atravessou as casas, levando os retratos das crianças desaparecidas. Na praça, encontraram os quadros queimados e uma boneca de olhos negros no centro do coreto. A cidade não dormiu naquela noite. Nem nas que vieram depois. Porque o cortejo não era uma visão, era um aviso. Contavam os mais antigos que o saco do homem era feito de pele costurada à mão. Cada ponto era uma promessa quebrada, uma vida interrompida. Diziam que ele não escolhia ao acaso, o saco chamava por aqueles que estavam sozinhos por dentro, mesmo em meio à multidão. O professor Jaime, novo na cidade, tentou desafiar a lenda. Folclore serve para ensinar medo, só isso, disse em uma aula. Uma semana depois, começou a ter pesadelos com vozes de crianças o chamando. Certa manhã, foi encontrado no quadro negro, enrolado num saco de estopa, com palavras rabiscadas a giz: agora você sabe. Dentro do saco, há um lugar que não é mundo. Um espaço entre o tempo e a loucura, onde as crianças choram sem som e as almas perdem o nome. Os que foram levados não envelhecem, mas tampouco morrem. Zefa, a benzedeira, tentou fazer um ritual para selar o saco. Usou sal, sangue de galinha e orações antigas. No meio do ritual, seu corpo foi rasgado como papel e sugado para dentro de uma rachadura no chão. O buraco se fechou como se nunca tivesse existido. Um velho diário encontrado por um andarilho falava sobre a origem do homem. Um escravo fugitivo, condenado por matar o senhor que abusava de crianças. Dizem que ele jurou justiça eterna, mas foi morto com o corpo jogado em um saco e enterrado em segredo. A maldição não era do mal, era uma promessa feita com dor. Mas o tempo a distorceu, como tudo que vive demais. E agora, o homem do saco não protege, apenas consome. Minas Novas vivia com medo, mas também com culpa. Porque no fundo, todos sabiam de onde ele viera. Na manhã do dia 13 de julho, o silêncio era absoluto. Nem os galos cantavam, nem os sinos batiam. As ruas estavam vazias, como se toda a cidade tivesse sumido. Quem passava por ali, depois, contava que todas as casas tinham gente dormindo, e ninguém acordava. As camas estavam ocupadas, mas os rostos pareciam serenas máscaras de cera. Os corações batiam devagar, como se sonhassem um único sonho compartilhado. No centro da cidade, em frente à igreja abandonada, havia um saco. Enorme. Pulsava. Respirava. De dentro, ouviam-se murmúrios, risos infantis e choros abafados. Ninguém ousava tocá-lo. 2 dias depois, tudo voltou ao normal. As pessoas acordaram sem lembrar de nada, apenas com uma tristeza inexplicável no peito e a sensação de que haviam perdido algo. Muitos notaram que fotos antigas estavam diferentes. Crianças sumidas nunca tinham existido, segundo os registros. Mas havia marcas. Arranhões nas portas. Nomes riscados em carteiras escolares. Um saco de estopa deixado em cada casa, como lembrança. Hoje, se você visitar Minas Novas e ouvir o vento, vai escutar passos arrastados na terra. E se alguma criança chorar alto à noite, as mães se apressam, porque sabem que o homem do saco ainda caminha por ali, alimentando-se de memórias e silêncio. E se por acaso você sonhar com ele, cuidado. É sinal de que já está dentro do saco.
Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode